Paz, pastora, tudo bem? Paz, Bom serva de dia. Deus. Bom dia aqui, boa noite aí, né? Pois é, deixa eu ajeitar aqui enquanto o pessoal entra aqui. Estamos Tá fazendo, bom. estamos nesse projeto, iniciamos há mais ou menos um mês e pouquinho, fazendo um podcast em forma de live, né? Uhum. Para que as pessoas aqui no Japão também tenham acesso aquilo que Deus está fazendo através de vocês aí no Brasil, e graças a Deus tem sido uma bênção, temos colhido testemunhos, feedback, sim, que Deus está abençoando, e eu sei que contigo não vai ser diferente, tenho Amém. acompanhado seu ministério, e a senhora é uma bênção, tem realmente abençoado os nossos corações, e para mim é um privilégio de ter aqui, muito obrigada A honra é minha. por ter aceitado o convite. A E honra é minha. acredito que tá boa a internet, vai dar para... Fica na intercessão, que eu tô na internet de celular. Deu ruim a rede aqui, menina. É. Do Wi-Fi, que é o que fica bem, né? Que dá estabilidade. Aham. E aí, não sei o que aconteceu aqui, o tempo tá mudando, deu uma fechada, mas não sei se teve algum problema na rua. Mas Uhum. enfim, estamos aqui. Bom, para as pessoas, agora entrou mais pessoas aqui, só para dizer mais uma vez, estamos fazendo um podcast em forma de live e eu sei que vai ser uma bênção no nome de Jesus. E para a gente começar, né, a gente precisa saber quem é Raquel Prado, como nasceu num lar já cristão, como... Diga pra gente. Então, eu sou aqui carioca, né? Carioca da Gema, do Rio de Janeiro, aqui, Brasil. E eu não nasci num lar cristão. A minha forma de. A forma com que Jesus me resgatou, eu digo que é muito linda, né? Mas eu não nasci num lar cristão. Meus pais, eu sou a filha do meio de 3 filhos, né, de Paulo e Jussara. Infelizmente, eu não tenho mais a presença dos meus pais, né? Tem 3 anos que minha mãe faleceu e 1 ano que eu perdi também meu pai. Mas eu sou a filha do meio, e a forma com que eu conheci Jesus, toda a família, né, do meu pai, da minha mãe, era um misto, né? Uns católicos não praticantes e outros que professavam, né, outra fé, né? Umbandista, candomblessista. E exatamente nenhum evangélico na casa, né, na família. A mãe, né, minha avó materna, que ela divergia, né? Ela ia às vezes na igreja, às vezes aos domingos na igreja, e ia na outra religião, né, no candomblé. E ela dizia para minha mãe que tinha que jogar nos 2 times, né? E era uma coisa meia louca, né? Já nessa antiguidade. Mas ninguém com raiz cristã, convertido, batizado. Até que houve uma situação em que minha mãe descobriu, né, meu pai confessou, uma traição e o fruto de um filho dessa traição. E a minha mãe ficou muito desesperada, porque ela tinha 3 filhos em casa, um casamento sólido, e minha mãe sempre disse, embora nunca fosse cristã, não tivesse sido cristã, que ela casou para a vida toda. Então, em meio a essa dor, em meio a todo esse processo, ela foi buscar Jesus, né? E a primeira igreja que ela entrou foi uma igreja universal, para nunca mais sair. Ela foi encontrou ali, né, o alívio. Depois ela foi para uma igreja chamada Metodista Wesleyana. E lá nessa igreja eu comecei a frequentar com a minha mãe e com a minha mãe. Nisso meu pai foi também. E quando meu pai aceitou Jesus, meu pai se batizou, eu fui visitada pela presença de Jesus ali, pelo Espírito Santo, um quebrantamento. E eu queria muito conhecer esse Jesus. Só que, pasme, nesse dia, Natália, não teve apelo, não teve o convite para a salvação. Eu, uma jovem de 17 anos, fui lá na frente e disse para o pastor: eu quero esse Jesus que o senhor pregou aí. Aí ele disse: eu falei: quero esse Jesus, quero descer essas águas aí. Essas águas para me batizar. Ele disse: mas não é assim, você tem que fazer um curso. Eu falei: eu faço o que eu tiver que fazer, mas eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter esse Jesus na minha vida. E ali eu fiz a minha confissão de fé com 17 anos.
e tive aí minhas dificuldades de caminhada, mas eu costumo dizer que não foi nem afastamento, né? Porque eu era muito nova, estava tomando o leitinho ainda. Fiquei aí um pouco assim entre os 18 e 19, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu tinha tanta sede, Nathalie, por Deus, tanta sede, que eu ia aos cultos todos os dias. E o dia que não tinha culto, que era ensaio do Ministério de Louvor, eu ia e ficava sentada lá, ouvindo o Ministério de Louvor. Tamanha sede que eu tinha do Senhor. E assim foi a minha caminhada. Eu não fui, né? Não tive esse privilégio de nascer num berço evangélico, mas assim, eu conheci Jesus através dessa rota da dor e que trouxe cura e restauração para minha casa, para minha família. Nossa, glória a Deus, que bonito, né? Mas assim, aí como veio o ministério, depois que a senhora entrou na igreja e começou a vivenciar tudo ali, a senhora começou a desejar o ministério? Como foi isso? Então, eu tinha tanta sede, né? Muita sede de Deus. E eu gostava muito da palavra. Só que naquela época, há 24, 23 anos atrás, não tinha assim, o ministério feminino não era um ministério evidente. Era difícil, era raro, né? Você via uma que estava em destaque, mas eu tinha sede. E aí eu fui congregar mais próximo da minha casa, que era a comunidade Saranda Terra Ferida, de Nova Iguaçu. E lá o povo pentecostal, né? O povo penteca. Nós temos até hoje aí um CD, né? Eles têm um CD gravado, são músicos. E o povo subia muito ao monte. E aí nessas minhas buscas por Deus, eu fui desejando. Aí teve um dia, eu fui convidada para trabalhar no Ministério de Intercessão, oração. Foi quando eu comecei a ter minhas experiências através da oração. E aí, progressivamente, eu fui crescendo. Aí teve um seminário de oração e eu vi uma missionária chamada Janaína. Nathalie, foi a única vez que eu vi essa mulher. A única vez. E ela foi a chave que virou na minha vida para essa aptidão da palavra. Eu já gostava, né? Mas como eu nunca tinha visto mulher, as mulheres só falavam de filho, marido, roupa, casa. E aí eu não tinha, né? Achava que esse ministério, para mim, era só realmente o ministério da oração. Quando eu vi essa mulher, o testemunho dela era lindo, porque ela era do tráfico, né? Ela havia sido recuperada, restaurada, Deus restaurou a vida dela, ela veio do mundo do tráfico, e ela tinha uma autoridade, não era um abuso, um autoritarismo, ela foi dotada de uma autoridade. Ela contou o testemunho dela, e de fato ela foi lavada e remida, e Deus deu para ela autoridade para pregar a palavra. E ela foi convidada da noite para pregar a palavra. Eu nunca vi ninguém antes, nenhuma mulher, pregar como aquela mulher. O que ela pregava, o que ela falava, me deixava com os olhos vidrados. E eu estava nesse dia de escala na portaria. E eu olhando para aquela mulher, andando de um lado para o outro, falando com tanta autoridade, mas pregando a palavra. Ela não estava contando história. Era a primeira mulher que eu vi pregar a palavra e não contar uma história. Mesmo falando do testemunho dela, ela aplicava a palavra. Eu nunca tinha visto alguém aplicar a palavra com tanta propriedade quanto ela. Os meus olhos se abriram. Eu fiquei assim, apaixonada. E eu lembro que da portaria eu apontei para o altar e disse assim: Senhor, se é verdade essa tua atuação, isso que eu estou vendo, e é possível o Senhor usar uma mulher com tamanha autoridade, eu quero ser usado igual essa mulher aí. Não, menos que ela eu não quero. Eu quero essa autoridade aí. E eu comecei a buscar isso. Aí eu lembro que naquele período, Nathalie, o meu pastor fez uma subida no monte com os obreiros, né? Em consagração, em jejum. E era mais ou menos cerca de uns 120, 130 obreiros subindo o Monte Horebe. Não sei se você conhece aqui na Baixada, lá na Baixada, Mesquita. E o Monte Horebe, um monte muito conhecido lá. E aí nós subimos esse monte e eu fiz um propósito com Deus. E aí também foi meu primeiro desafio acerca da oração. Eu fiz uma oração em que os meus lábios não reproduziram palavras, mas o meu coração orou. E eu falei assim, eu quero te pedir algo que eu não quero nem emitir o som no mundo espiritual para que o inimigo não roube. Mas é algo meu e do Senhor. Eu quero te pedir o dom da palavra. E aí eu fui para o monte no jejum e pedi o Senhor o dom da palavra. Como uma menina, né, que pede para o pai um doce, que quer muito um presente. Eu lembro que a minha mente não pensava em outra coisa, senão, Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra.
E eu subi naquele monte, buscando, orando. E eu falei assim, Senhor, tu não me deu o dom da palavra. O pastor reuniu já para descer e eu disse assim, o Senhor não me deu o dom da palavra. Eu estou tão triste porque o Senhor não me ouviu. Como uma menina pura, coração puro. E aí eu lembro que Deus usou uma pessoa e disse assim, eu vi quando tu dobrou o joelho lá no chão do teu quarto, fechou aquela porta e me pediu o dom da palavra. Foi a minha primeira experiência com Deus a nível de resposta de oração, sem palavra reverberada. Eu me lembro que ele usou na época o diácono Denis e foi muito preciso. E ele disse, por você ter me pedido, eu estou aqui te entregando. Olha essas letras como de ouro que saem da sua boca. Isso eu tinha meus 20 anos, Nathalie. E a partir de então, Deus começou a trabalhar na minha vida através da palavra. E eu sou uma apaixonada pela palavra, fui caminhando na palavra. A minha igreja sempre, essa igreja que eu congregava na época, era uma igreja já relevante, com muitos membros. E aí meu pastor olhou para mim e disse assim, Raquel, você prega depois desse episódio do monte? E eu, tomada de uma ousadia, né? Olhei para ele e disse assim, eu prego. Eu prego. E aí ele disse assim, então você vai pregar num culto que ele estava inaugurando às sextas-feiras para obreiro. E eu temi pregar na igreja grande, né? Os pastores tudo culto, né? Formado em teologia. E eu, uma menina com 20 anos. E nesse dia choveu muito, Nathalie. Eu disse assim, graças a Deus, porque não vai dar ninguém. Culto que o obreiro dirige é vazio, né? Chovendo, então, pois nesse dia foi o primeiro culto dos obreiros que, chovendo, encheu. E eu lembro a minha primeira ministração nessa casa espiritual que eu congregava. As provações da vida. Eu preguei sobre a história de José. Nesse dia, muita alma para Jesus, e desde então eu nunca mais parei de pregar. No dia 9 de junho, que eles consideram aqui o dia do pastor, há 4 anos à frente, eu estava ministrando, eu fui escolhida para pregar no culto dos pastores em homenagem aos pastores e pregar a palavra. Naquela época, mulher alguma na minha igreja, naquela época, não tinha essa habilidade que eu tinha para falar da palavra. E eu preguei sobre as 5 coroas que nós iremos receber. A quinta, né? Quem vai receber as 5 só são os pastores, né? E a quinta é a coroa de glória, para aqueles que cumpriram a missão de cuidar do rebanho do Senhor, de apacentar, de cuidar do povo de Deus, das ovelhas de Deus, como ele mandou. Eu lembro que eu preguei, foi uma glória, e eu lembro que quando eu passei o microfone para o pastor olhou para mim, eu estava com 24 anos nessa época, e iria fazer 24 anos 3 dias depois, né? Que eu faço aniversário 12 de junho. Ele disse assim, Raquel, eu quero te dizer que você vai receber essa coroa de glória, porque eu não aguentei esperar. Nós estamos avaliando a sua vida, você, né, analisando você já há um tempo, e por uma ordem de Deus e por uma aprovação do concílio, dia 25 de dezembro de 2005, você vai estar sendo, né, que era aquele ano, consagrado ao ministério pastoral. E aí eu caí de joelhos. Por quê? Porque eu não tinha nada que cumpria a ata para ser pastora. Eu não tinha teologia na época, eu não era casada, eu não tinha, eu era uma menina e eu era mulher. E não tinha nenhuma mulher naquela igreja que tivesse esse ministério efetivo. Então eu fui a primeira mulher consagrada no ministério pastoral da comunidade evangélica pentecostal Serena Terra Ferida de Nova Iguaçu. O pastor Vanderlei Prata foi que me consagrou, que me ungiu. E ali começa uma jornada. Começa uma jornada de eu liderando os obreiros, né? Fazendo um trabalho com os obreiros. Depois, mais à frente, com as mulheres. E eu pastorei de forma intensiva e auxiliar essa igreja por 15 anos. E aí eu preparei mulheres, que são mulheres hoje que são pastoras, que pastoreiam igrejas. E tudo isso eu fiz aconteceu, Deus fez através da minha vida eu sendo solteira, nova, né? Eu falo que Deus quebrou protocolo e mudou a liturgia. Mas o meu coração ainda hoje queima e a minha busca ainda por esse Deus, e eu amo a palavra, e é por isso que eu amo a palavra pela palavra, né? Eu estou no momento, eu sempre atuei, sempre trabalhei e fui pastor auxiliar.
como técnica de enfermagem, mas em maio de 2020, Deus me chamou de uma forma integral, totalmente integral, para o Ministério da Palavra. Era uma coisa que eu nunca desejei, Deus sabe, viver integralmente, né, do ministério, porque não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que você tem que ter a convicção e a certeza que Deus chamou, mas foi uma única palavra que Deus me disse diretamente em um momento de oração, e foi num período de muita improbabilidade. Foi exatamente quando a pandemia estava estabelecida aqui no Brasil, né? No mundo, né? Não vou, não posso, não foi nem no Brasil, no mundo. Quando tudo parou, ele também me parou para ouvir a sua voz nesse sentido. E ele me disse: Raquel, eu te sou o suficiente. Então, a gente já está aí há 4 anos e alguns meses vivendo de forma integral. Pastora, você buscou isso? Gente, será que travou? Misericórdia, Senhor. Vá repreendendo em nome de Jesus, porque tá uma bênção e a gente não pode parar. Gente, fica aí. Nós vamos tentar. É que a pastora Raquel disse que lá a internet hoje não tá muito legal o Wi-Fi. Eu acredito que o tempo aí no Brasil não tá tão bom, né? Mas vamos tentar novamente. Vai dar certo, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, igreja! Voltei. Oh, glória, Conseguiu ouvir maravilha! até onde? Até a hora que a senhora ficou de tempo integral, Ah, aí então ouviu o tudo. tempo que Ouviu a tudo. senhora tá, parou. A gente não Ah, tá. conseguiu ouvir o E aí eu tô hoje há 4 anos, vai fazer 4 anos e alguns meses de forma integral vivendo só para o Ministério da Palavra. Eu era enfermeira, né? Estava no CTI pediátrico, técnica de enfermagem, né? Sempre soube o que queria, sempre fui muito bem sucedida, não foi por porta fechada. Eu deixei mesmo meu emprego. Nesse intervalo, eu trabalhei como secretária, atuando de uma outra forma também no Ministério da Palavra. Já Deus era um preparo para a minha vida, mas Ele me chamou para que eu vivesse de forma integral mesmo, a partir de maio, né, de 2020. E Ele tem sido fiel para cumprir a sua palavra. Como eu disse, eu não me considero uma pastora itinerante, né, nada contra, mas eu considero que Deus tem, por esse tempo, um propósito. E aonde ele me leva para cumprir propósitos, e propósitos muito específicos que diz respeito ao ministério, né? Ao ministério da palavra, ativação ministerial, trabalho com mulheres, coisas bem pontuais. Por isso eu tenho a certeza de que não são todos os lugares que eu vou, não são todos os lugares que eu vou pisar, mas eu sei que aonde Deus me leva, Ele tem um propósito, alguma coisa acontece, algo Ele faz através da minha vida, e eu tenho sido edificado. E com isso, esse ano eu faço 19 anos, 25 de dezembro, né? De Ministério Pastoral, já às portas dos 20 anos. E Deus tem me sustentado com o poder da sua palavra, cumprido tudo que Ele disse, porque Ele é fiel para cumprir. Eu quero dizer que eu sou muito feliz em viver, né? O ministério para mim não é pesado, nunca foi pesado. Eu tenho prazer no ministério. Eu acho que é uma honra para nós sermos chamados para viver essa coisa tão linda, né? De ser porta-voz da palavra de Deus. Eu amo. E é isso. Glória a Deus. Nossa, a senhora era então do Sarão Terra Ferida. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. É linda aquela igreja, realmente o pessoal lá são bênção demais. Mas assim, a senhora, posso chamar de você para ficar Pode, claro, melhor, até porque eu não sei nem melhor? Porque cadê a senhora. da outra vez eu estava aqui falando com uma pastora também, mas por respeito eu falava senhora, e alguém falou assim, mas ela é nova, então vamos lá, você, mas eu tenho respeito como pastora. Assim, nem todo lugar que a gente vai, ou qualquer que seja o ambiente que a gente escute uma palavra, hoje em dia a gente não. Nem todo lugar a gente vê essa profundidade. Como que a senhora estuda para ser profunda? Porque realmente ouvir uma pregação sua é maravilhosa. A gente fica todo o tempo ali concentrado para dizer
o que a senhora vai falar ali, né? Qual o contexto que a senhora vai trazer, a aplicação é maravilhoso. Como que a senhora você conseguiu chegar nessa profundidade bíblica? Então, isso é uma visão de fora para dentro, né? Isso é a visão que você tem, né? Algumas pessoas podem ter ao meu respeito. Eu iniciei a faculdade de teologia por diversas vezes e por diversas problemáticas, eu não consegui concluí-la. E agora, estou dizendo agora, eu tenho, né? Eu retornei para Legacy, uma faculdade internacional. Deus me presenteou com essa faculdade para poder estudar, porque eu acho importante, muito importante, a gente aprender da palavra, né? Não naquilo que a gente acha, falar o que a gente acha, o que a gente pensa, né? Mas trabalhar ali a teologia sistemática, né? E a teologia abre tanto campo, né? E a primeira coisa que a teologia nos confronta dentro da sala de aula é o nosso relacionamento com o Senhor, né? E dentro da teologia você vai abrir tantos campos, como a teologia sistemática, que ela te ensina muitas coisas, né? Te dá um campo muito vasto, né? De conhecimento. Você aprende sobre a ética, né? O comportamento da ética, que infelizmente tem muita gente que tem muito conhecimento, dons, poder, mas ela não tem a ética. Então você aprende esse conjunto. Então é indispensável, é muito importante. Só que, no meu caso, a minha visão é que eu sou totalmente dependente de Deus. A cada vez, eu estou aqui falando com você, né? O podcast para mim é uma coisa mais tranquila, porque eu consigo responder precisamente aquilo que me perguntam sem problema nenhum. Me perguntou, eu respondo, né? Agora, quando se trata efetivamente para falar, para ministrar a palavra de Deus, às vezes algumas pessoas não entendem. Eu nem aceito todos os convites para live, eu faço lives pontuais. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo isso. Por quê? Porque para mim live é um culto. Então, se quem está lá do outro lado utiliza a live para ganhar engajamento, ou utiliza a live como uma, não sei, né? Por algum motivo, Deus não me permite fazer, eu não tenho esse tempo para fazer, porque eu não alimento quem não se move. Porque tem muita gente que tem perna, que tem muita gente que pode se mover, deve se mover, mas ela está utilizando a internet de uma forma errônea. Por que eu estou dizendo isso? Já para explicar o quanto é importante a gente ter esse relacionamento com a Bíblia, com a palavra, e não ficar se alimentando de coisas virtuais que saem da internet, mas andar com ela. No meu caso, cada vez que eu subo para um altar, eu sou convidada para ministrar uma palavra. Por isso eu tenho essa consciência, eu aprendi, o Espírito de Deus tem me ensinado que eu não vou em todos os lugares, porque a mensagem que Deus colocou na minha boca não é a mensagem que todos querem ouvir. E eu não negocio ela. Raquel, você é melhor do que ninguém? Não, é porque eu não dou palestra, né? Eu não sou uma profissional do altar, né? O altar supre as minhas necessidades, o altar me sustenta, porque quem me chamou é Deus, foi o Senhor, mas eu não faço isso por necessidade, porque eu tenho uma formação profissional. Então, eu faço isso por uma responsabilidade. Então, é muito sério quando a gente... como é que você se sente ali diante de milhares de pessoas? Às vezes eu estou diante de 100, de 200, às vezes de um pouco mais, né? Às vezes eu estou diante de 5 pessoas, mas o que pesa para mim, o que é responsabilidade para mim, é que o que eu estou falando não pode ser o que eu penso e o que eu acho, mas exatamente o que está escrito nessa palavra. E reproduzir o que está escrito nessa palavra é uma constante guerra, uma constante luta, Nathalie, porque você precisa ter relacionamento com Deus. Relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Você pode ver no livro de Atos que quando eles estão ali esperando o revestimento, esperando o cumprimento da palavra, o Senhor está dizendo para eles, olha, o Pai vai cumprir a palavra que disse a vocês. O Pai vai revestir vocês de poder e de autoridade, mas tem um lugar específico para que isso aconteça. E aonde é que isso vai acontecer? Tem que acontecer em Jerusalém. Quem está fora de Jerusalém, quem não estiver em Jerusalém, não vai receber esse revestimento de poder. E quem não tem esse revestimento de poder não vai estar habilitado para cumprir o que o Pai disse. O que é o que o Pai disse? Anunciar a minha palavra, as boas novas, o Evangelho,
evangelho e as vidas serem libertas. E aí quem crê, ele está dizendo o seguinte, olha, a sua responsabilidade é anunciar a palavra da verdade. Então, quando você anuncia a palavra da verdade, aquele que ouve, aí entra a parábola da semente, né? Se aquela semente é fértil, vai criar raiz, ele vai ouvir, ele vai entregar a vida, ele vai se batizar, ele vai ser salvo. Onde tiver um demônio, o endemoniado vai ser aquele que tiver possuído de demônio, possesso, vai ser liberto, o enfermo vai ser curado, enfim, vai anunciar o meu reino, vai anunciar que é chegado o reino de Deus. Então, para isso, eu não posso pegar isso aqui, a palavra de Deus, e achar que é uma literatura. Então, um exemplo, a mensagem que eu prego aqui no Brasil, a forma com que eu prego aqui, eu não posso pregar aí no Japão. Por quê, pastora? Porque eu preciso estar nivelado com o Espírito de Deus para que ele me diga qual é a necessidade desta nação, qual é a necessidade deste povo, qual é a forma que eu vou falar e que ele vai entender. E isso aqui não é uma utopia, é uma verdade. Você só consegue isso, não é só com a teologia. A teologia vai te ensinar a ética. A teologia vai te dar o material. Lembra? Jesus disse, os discípulos disseram, Senhor, teu povo está com fome. Eles ficaram aqui até agora e agora eles têm fome. O Senhor vai dizer, dê a eles de comer vocês. Os discípulos estão dizendo, não tem nada. Não, tem sim. O que Jesus está dizendo é, a comida já está pronta, vocês têm que saber servir. E o nosso detalhe em pregar a palavra não é preparar a comida já está pronta, está aqui. É saber como vai arrumar ela no prato. Os japoneses gostam do peixe cru, não é isso? Uhum. Como é que fala? Que todo mundo aqui come? É yakisoba. Ah, sim, É sim. isso? Tô certa? Sushi, yakisoba, Sushi, lamen. yakisoba. Vamos dizer assim, claro, tem coisas mais profundas. Tem pratos que a gente nem conhece, especialidade. Tem comidas especiais. Só que o que ele está dizendo é a forma com que se arruma. É a forma com que se apresenta o prato. Não tem uma bebidinha assim, um suquinho aí que vocês colocam um guarda-chuvinha, colocam um negocinho assim. É a forma da apresentação. A comida já está pronta, o prato principal já está pronto. Mas como é que esse povo vai se alimentar? Né? Então você precisa do Espírito Santo, porque ele é flecheiro. Então, como é que eu consigo isso? Para mim, eu nunca sou profunda na palavra. Para mim, está sempre faltando alguma coisa. Raquel, isso é arrogância, isso é vaidade? Não é. É porque eu dependo sempre dele. E quantas vezes a gente não desce do altar, eu digo eu, com a sensação de que, pô, eu não fiz nada. Será que eu falei tudo? Quantas vezes você escreve, eu tenho dificuldade de pregar lendo. Eu tenho muita dificuldade lendo alguma coisa que eu escrevi. Então, tudo que eu prego, a noção daquele texto, né? Aquilo que Deus fala comigo em casa, eu tenho que anotar e assimilar. O restante, diante de Deus, é o que Deus fala comigo ali. E é muito interessante, porque tem coisas que Deus fala comigo ali, que se ele falasse comigo em casa, eu já ia armado no altar, eu não falaria. E às vezes as pessoas olham e falam assim, essa mulher é abusada. Não, não sou abusada, eu sou ousada. Com a ousadia do Espírito, tem coisas que eu só falo com a ordem de Deus, com a autorização de Deus. Então, assim, para mim, todo dia é um desafio saber o que Deus quer que eu fale. Às vezes eu vou utilizar o mesmo texto, na grande maioria das vezes, o mesmo versículo, né? Pô, mas eu já ouvi a pastora falando desse texto, mas a mensagem nunca é igual, porque o povo não é o mesmo, né? Então, assim, é dependência de Deus. Eu dependo de Deus. E o amor pela palavra, né? E a minha maior ferramenta é o dicionário, para mim, é o dicionário Aurélio, dicionário português, que eu traduzo, às vezes, um verbo que está num texto, né? E eu vou entender toda aquela história. Quando o texto não está muito claro para mim, eu deixo ele até que ele se torne claro, até que eu obtenha informações. Eu não tenho dificuldade de ligar para alguns amigos e perguntar e falar, olha, o que diz esse texto? Qual é a cultura desse texto? Para que eu não... Qual é o pano de fundo desse texto? Para que eu não venha trazer uma história, né? E se você for ver as formas que eu prego, é sempre a Bíblia pela Bíblia. Quando eu aplico um testemunho, quando eu falo alguma coisa, eu estou sempre enganjada. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu tenho menos possibilidade de errar. Eu só estou reverberando a palavra que é dele, e se eu estou falando a palavra dele, ele cumpre em fazer. Nossa, glória a Deus. Esses tempo atrás, eu acredito em um ano mais ou menos, eu participei de um seminário de 2 dias com um pastor relevante, ele é bem conhecido. E o que me impressionou foi que ele, por ser um homem, né, um ministro do evangelho homem,
ele chamou para o seminário, fez toda, né, a divulgação e tal. Quando chegou no dia que a gente tava lá para aula, que foi de forma online, eu fiquei, assim, admirada, mas com tristeza no coração. Por quê? Porque de 53 alunos, só 3 eram homens. 50 eram mulheres. De uma forma, eu fiquei feliz, mas por ele ser um pregador homem, porque só 3 homens? Então, assim, entra uma preocupação muito grande de parecer que parece que os homens não estão querendo essa profundidade, né? E a gente vive numa geração em que as pessoas começam muita coisa e não termina, fica sempre pela metade. Parece que há uma inconstância no nosso meio. Eu não sei se é por causa das redes sociais, eu acredito que muito deva ser sim. Mas assim, como que a gente consegue ser focado, sabe? Principalmente na palavra, como você já disse, mas no propósito de Deus e no projeto que o Senhor nos apresenta. Então, isso é algo que não é local, isso é algo que é global, né? Todos nós. A única diferença é que uns admitem que sim, outros não admitem, e a forma de reagir. Todos nós, a pessoa que você achar que não, essa pessoa é... Não. Todos nós temos esse problema, né, de romper, de vencer com a procrastinação, com o concluir das coisas, né? Porque eu costumo dizer, e é uma verdade, porque é algo que o Espírito de Deus me despertou, que o diabo ele não tem vontade alguma, pretensão alguma de nos matar do lado de fora. Ele quer que a gente morra dentro. Ele quer que a gente morra dentro da igreja. Ele quer que a gente morra. Ah, eu estou de braços cruzados. Então, se eu estou de braços cruzados, eu sou alvo do inimigo? Não. Tem gente que está trabalhando tanto que é alvo do inimigo. Tem gente que produz tanto. Tem gente que prega sobre cura, que é uma beleza, e as pessoas são curadas, mas ele está doente. Pastor, é possível? É possível. E aí eu torno a dizer, o centro de tudo chama-se relacionamento, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai. Quando a gente se afasta desse centro, a gente está propício a começar algo e não terminar. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o alfa e ele é o ômega. Então a gente entende que ele é o princípio, ele está estabelecido e acabou. E ele é o fim. Se ele é o princípio e ele é o fim, ele está no meio, ele está em todo o processo. Então observe, que o Senhor, a palavra de Deus diz, melhor é o final das coisas do que o início dela. Por que ele está dizendo isso? Loucura, né? Parece loucura. Ele está dizendo, é porque você conclui, é porque você venceu as etapas. Você já percebeu? Eu dei aqui um exemplo, né? Eu tive muitas dificuldades, muitas, né? E a gente tem. Como é que fica o nosso coração quando a gente quer conquistar algo? Quando a gente está ali animado para começar um curso, para fazer um curso, a expectativa, para comprar uma casa, para comprar um carro, para adquirir determinadas coisas, o propósito que a gente empenha, como a gente ora, a gente começa. E aí, aquelas primeiras semanas, né, com aquele carro, aquele cheirinho de novo, com aquela casa, indo e vindo para a aula, a gente quer chegar cedo, a gente não quer se atrasar. Só que observa, não precisa nem passar muito tempo. Daqui a pouco, a gente já está deixando o carro ali sujo. Daqui a pouco a casa, a gente já está deixando a casa desarrumada ali. Daqui a pouco a gente, essa aula é chata, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, não tem problema. A gente vai entrando na zona do comodismo. Melhor exemplo para se ver isso, eu não estou falando em julgamento, eu estou falando numa realidade. É uma sala de aula. A forma com que ela começa e como ela vai terminando no final do semestre, né? Ali vazio. Então, como que a gente rompe isso? Na verdade, é uma coisa chamada determinação. É um dia de cada vez. É vivendo um dia de cada vez. A nossa expectativa tem que estar no Senhor, dependência dele, e entendendo que problemas todos vamos ter. Dificuldades todos vamos ter. Você quer ver uma coisa? Eu tenho sido cobrada num sentido positivo, e até por algo que aconteceu comigo, de falar mais na internet, né? De
deixar mais uma palavra de devocional, apresentar mais alguma coisa. E aí, quando eu estou em casa, tranquila, eu tenho mais facilidade para fazer isso. Mas quando eu estou na minha rotina, por exemplo, cheguei de viagem agora, vou viajar, eu tenho minha problemática, eu deixo isso para lá e quero resolver o meu problema aqui, porque para mim mais importante é resolver minhas coisas aqui. Ou tem dia que você não quer. Só que, você já reparou o quanto que a internet consome a gente? Então você tem que buscar um equilíbrio entre você apresentar um alimento, porque se você também não coloca um alimento, esse é meu objetivo. Se você não coloca um alimento sólido, as pessoas vão comer qualquer coisa. E é o que tem acontecido. As pessoas têm comido comida contaminada, as pessoas têm curtido coisas devido às suas necessidades. O ser humano tem fome e aquilo que aparece para ele comer, ele vai comer. Só que a gente tem que ter uma disciplina. E aí, como é que a gente faz isso? Buscando em Deus, estabelecendo metas. E aí, às vezes, a gente vai falhar nelas. Mas a gente tem que voltar lá e começar de novo. Eu lembro que eu ouvi do pastor Felipe, ele é um pastor coordenador aqui da IBA, da Igreja Batista. E, nossa, é um homem extremamente inteligente. E ele definiu, a gente estava num debate no início do ano, no dia 2 de janeiro desse ano. E ele falou, como é que eu faço para chegar no final do ano com a meta que eu comecei hoje para a minha vida? Como é que eu faço? Eu faço como? Eu faço exatamente cumprindo a disciplina. Ele falou que a gente precisa de disciplina. Então, assim, não tem uma metodologia, não tem uma mágica aqui, tem uma metodologia. É disciplina. Falhou aqui, não tem problema não. Limpa e vou começar de novo. Mas o segredo é não desistir. E pedir ajuda do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia, até a palavra de Deus diz, ó, sede constante, perseverem, né? Perseverando em oração. Tudo é perseverança, é insistência. Quando Deus fala isso pra gente, a palavra está registrada, ele diz, vai ter força opositora. Vai ter algo contrário para você desistir. Mas aí a gente lembra, maior que está comigo do que o que está no mundo. E aí você vai ver, o reino de Deus, ele é tomado à força. Então é uma força a cada dia, né? E conta o que você falou, que eu acho que eu quero dar uma ênfase, não generalizando, mas existem pessoas que têm muita dificuldade de sentar para ouvir alguém. Elas se colocam para falar, mas elas têm muita dificuldade de sentar para ouvir alguém, né? Muitas pessoas acham que elas já sabem muito ou que não precisam, não é relevante. E aí já é um outro trabalhar, né? É uma outra ótica. E é trabalhar repreendendo, anulando as obras da carne. Vaidade, orgulho, soberba. É o que tem afastado muitas pessoas do aprender. A Bíblia diz que o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes a gente quer escolher a fonte do conhecimento. Claro, a fonte real é a palavra. Mas Deus, ele tem os seus instrumentos e pessoas capacitadas que tem para nos fornecer. Aleluia. Nossa, a gente poderia ficar um tempão aqui falando sobre esse assunto, né? Que é tão gostoso. A partir do momento que Deus ele começou a ministrar o meu coração sobre a palavra, o meu desejo é cada dia mais me aprofundar. E assim, é triste quando a gente vê pessoas que têm um ministério, um cargo relevante, né? E poderia se dedicar muito mais, teria muito mais para entregar. E a gente vê assim, as pessoas estão no raso. Eu já me deparei com pessoas que falam. Para que estudar teologia? Estuda a Bíblia lendo a Bíblia mesmo, mas a gente precisa entender que a gente não é tão bom o suficiente a ponto de compreendermos tudo. A gente precisa de ajuda de alguém que veio antes, né? Que sabe mais, quem sabe vai abrir a nossa mente Verdade. por alguma outra esfera que a gente ainda não conseguiu descobrir, né? Mas agora, eu quero entrar num assunto que eu sei que a senhora pode me responder e tem capacidade para isso, mas todos que estão nos ouvindo no nome de Jesus, não nos interpretem mal. Nosso desejo é adorar o Senhor, nosso desejo é fazer a vontade do Pai e agradar o coração de Deus. E a gente precisa entender que às vezes a gente está saindo desse foco do alvo que é Cristo e nós não estamos percebendo. E é através disso que eu quero perguntar para a pastora Raquel, assim, o que nós temos visto nos dias de hoje parece que é uma inversão de valores, né? Em que nós estamos vendo algo que nunca foi escutado antigamente e às vezes até soa um pouco aos nossos ouvidos não tão normal.
Mas, biblicamente falando, eu quero saber o que a senhora pensa, o que a senhora acha sobre, assim, as pessoas hoje têm dado muito mais valor aos animais, e pelo amor de Deus, não estamos falando mal, amamos os animais, mas entendam, dando muito mais valor para os animais, né? Principalmente pet. E eles falam, eu já vi entrevista de pessoas falando assim: se fosse para salvar um ser humano ou um animal, quem você salvaria? E muitos responderam um animal, porque o animal é mais amigo, ou seja, eles estão passando a querer ter mais a amizade do animal do que do ser humano. Quando nasce um bebê, eles falam assim: olha, o seu irmão nasceu, né? Tipo assim, faz carinho no seu irmão e tal. E eu queria saber biblicamente o que é isso? Por que tem acontecido isso? Como assim? Eu tô um pouco bugada. Isso foi algo que eu falo quando eu tenho oportunidade, né? Eu já falei alguma coisa em alguns lugares em que Deus me autorizou a falar. Porque tudo hoje, né? As pessoas, elas, na verdade, elas querem adaptar o que está aqui, elas querem pegar o que já está escrito, a filosofia dela, né? A realidade dela. Vamos lá. Eu vou ler aqui o que é o original. O que não foi feito aqui, o que não foi escrito nem por nenhum veterinário, o que não foi escrito nem por, como é que eu vou dizer, nenhum cientista, foi escrito pelo Senhor. Escute isso aqui. Gênesis 1, verso 27. Vou ler alguns versículos. Gênesis 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. E sujeitem-nas. Sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam na terra. Verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã, no sexto dia. Olha isso aqui, capítulo 2, verso 7. Então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. E também árvore da vida no meio do jardim, da árvore dos alimentos do bem e do mal. Aí, enfim, verso 18 do capítulo 2. O Senhor Deus disse: não é bom que esteja só o homem. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja, olha só, que seja semelhante a ele. Olha isso aqui. Verso 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e o adormeceu. E tirou-lhe uma costela e fechou o lugar da carne, da costela que havia tirado o homem. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará varoa, porque do varão foi tirado. Enfim, o que eu li aqui foi a criação, né? E eu estou falando essa palavra, meu irmão, estou falando essa palavra para crente, para quem crê em Deus, para quem crê que Deus é o criador de todas as coisas. Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Essa mensagem não é para quem não crê em Deus. Essa mensagem não é para quem não tem a Bíblia como o seu padrão, o seu manual de vida.
Então, entenda bem, não perderia tempo falando isso, discutindo isso, tentando provar algo que eu não preciso provar nada, já está aqui. A palavra de Deus diz que Deus cria tudo. Ele forma tudo. Presta atenção, ele forma tudo. Até os animais vêm antes, tudo ele cria. Por último, ele vai criar o homem, ele vai formar o homem. E olha que interessante, ele vai liberar uma palavra, ele vai dizer o seguinte, criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus não é imagem e semelhança, presta atenção. A sua imagem e a sua semelhança, ele criou. Então eu entendo num Deus que se manifesta de várias formas, né? Mas esse Deus, quando ele diz que criou a sua imagem e a sua semelhança, ele distingue o homem dos animais, porque os animais já foram criados. E presta atenção nisso aqui. Ele distingue até as espécies de animais. Os animais que voam, as aves, os animais aquáticos, os animais terrestres, dos animais selvagens. Ele divide isso aqui. Aí ele vai dizer assim, ó. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem e enchem-se a terra. Vamos lá. Um homem, ele não pode ter relação sexual com um animal e gerar e produzir. Pastora, homem tem relação sexual? Tem. Possuído por demônios. Isso é uma bestialidade. Infelizmente tem. Mas não há uma reprodução. Quebra o foco original. E olha o mais interessante nisso aqui. Então, é muito sério quando alguém diz assim, olha, eu sou mãe de pet. O meu filho, ele é irmão de pet. Olha seu irmãozinho. Isso aqui é tão sério. E, tipo assim, eu sou logo direto. É por isso que eu digo, eu não jogo pela... Me perguntou, eu falo. Tem uma ocasião em que está ali amplo e as pessoas estão querendo argumentar. Eu não vou ser omisso, eu vou falar o que está na palavra. Amém? Digo, não é uma opinião minha, é Bíblia. Se o seu filho é irmão de pet, bota ele para comer ração de cachorro. Meu Deus. Bota ele para viver, para andar de 4 patas na rua, igual o cachorro anda. Para que bota roupa no seu filho? Por que o seu filho usa fralda? Por que ele não defeca, não urina igual os cachorros? Entendeu? Bota ele para andar igual um animal. Bota ele para se comportar igual um animal. Leva ele para passear, para brincar no mesmo lugar que os pets. Se ele é irmão de pet. Se você é mãe de pet, gera um animal. Você está reduzindo. Presta atenção. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom, mas quando ele criou o homem, era muito bom. Se você é mãe de pet, me explica, porque até hoje a ciência não conseguiu provar como que uma criança, os ossos de um ser humano é formado no ventre materno, no ventre de uma mulher. Como que se desenvolve? Isso é um mistério de Deus que Deus não deu aos homens. Quer saber de uma coisa? A mesma coisa é a chave da vida, a vida, o fôlego de vida, Deus não entregou na mão de ninguém, é dele, só ele pode definir. Então entenda isso aqui. Se você, eu sou mãe de pet, dá pro teu filho filho ração, e se tiver uma cadela que ela acabou de ter o filhote, bota seu filho para mamar nas tetas dela. O leite dela vai sustentar o seu filho. Entendeu? Bota uma coleira no seu filho e bota para andar. A gente tem visto essa bestialidade, mas eu não estou falando isso para essa gente que está andando igual animal, com coleira. Isso aí é possessão demoníaca. Eu estou falando isso para crente que usa esses termos. Qual é o problema de dizer eu tenho um animal doméstico? Qual é o problema de dizer eu tenho um animal de estimação? Qual é o problema de dizer eu não tenho problema em cuidar do meu animal? Por quê? Porque foi Deus que deu os animais para Adão. Foi Deus que disse assim, ó, coloca nome. Não tem problema nenhum. Eu amo cachorro, eu não posso agora, porque eu resido sozinho. Meu cachorro ficou com meu irmão. Então eu não tenho como cuidar do cachorro, entendeu? Então, para não maltratar e não deixar ele, porque meu cachorro era um Yorkshire, eu tive uma Poodle, tive a Lhasa Apson. Então, tipo assim, só cachorro que são cachorros que, como é que eu vou dizer? Não são os cachorros vira-latas que se viram. Vê se você está me entendendo. Não é nenhuma discriminação. Mas que dependem da gente para uma atenção. E justamente para eu não conseguir dar esta atenção para ele, no sentido de levar para passear, caminhar na rua, para fazer as suas necessidades. Eu moro dentro de um apartamento. O meu cachorro veio de uma casa. Olha a minha mente. Caminha comigo aqui, seja inteligente. Eu vim de uma casa com quintal, onde o meu cachorro corria, onde ele tinha liberdade, onde ele podia latir. Quando eu me mudei aqui para Jacarepaguá, saí de Nova Iguaçu e vim para cá para Taquara, eu vim morar num apartamento.
Olha como meu cachorro sofreu. Eu reduzia ele a uma varanda. Ele transitava dentro da casa, tinha um tapetezinho higiênico, mas não era saudável para ele. Todas as vezes que eu saía, o meu cachorro latia, 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 de chorar. Ele estava ficando abalado. É uma verdade. Dentro do instinto dele, não era normal. Eu estava maltratando o meu cachorro. Por vaidade, porque eu quero um cachorro. Eu vou aprisionar ele a um apartamento, se ele nasceu para ser livre? Se eu criei ele num ambiente... Não, então presta atenção. Eu não estou falando de maus tratos. Você pode dar a melhor ração. A ração do meu cachorro era aquela Premier, que é para cachorros que de forma interna, que reside dentro de casa, né? Para eliminar, diminuir o odor. Ele tinha bifinho, ele tinha lanchinho de prêmio. Ué, mas ele era um cachorro, entendeu? Agora, todas as vezes que alguém dava uma carne para ele, diferente, né? Da forma que estava acostumado a fazer, ou dava um biscoito de chocolate, um chocolate, dava problema no intestino dele. Então, tipo assim, eu estava maltratando o cachorro. Ele tem que ser tratado como cachorro. O intestino dele, as células dele é de animal. Ele não tem, ele não consegue raciocinar dentro de uma lógica humana. Então, preste atenção, o seu filho, ele tem um pet. Ele é proprietário de um pet. Olha o que Deus diz. Domine sobre ele. Você é dono do cachorro. Entendeu? Agora, se o cachorro fica no quintal ou fica dentro de casa, é como você trata. O meu cachorro eu levava para passear nesse período que ele ficou aqui. Quando chegava dentro de casa, eu já saía com o lenço umedecido para passar nas patas, para limpar, para entrar em casa. Né? Era banho frio ou não, eu dava banho nele no mínimo de 15 em 15, quando eu não botava pro pet. Então, secador, pentear o pelo, tudo isso, cuidado. Agora, daí eu dizer que eu sou mãe de pet, presta atenção. Aí eu tenho uma outra analogia quando eu olho para isso. Pessoas preferem se relacionar com cachorro porque cachorro não dá a resposta que você precisa ouvir. Pessoas preferem se relacionar com cachorro porque o cachorro só escuta o que você fala e não dá a resposta. Porque você não consegue, né, identificar o latido do cachorro. Não é verdade? Então é mais fácil você falar porque você nunca vai ser contrariada. Nunca vai ser contrariada. Nunca. Nunca vai ser contrariado. Então eu prefiro lidar com o cachorro porque eu vou me proteger. Porque eu nunca vou ser frustrada. E esse nunca, entre aspas, porque quantas pessoas não criaram Rottweiler, não criaram determinadas espécies aí que me fugiram o nome de animais e disseram, não, Pitbull, esse cachorro é dócil. E o cachorro era dócil, da noite pro dia matou o filho. Quantas reportagens? Busca aí no Google. Mordeu o dono, mesmo assim se frustrou. Por quê? Porque eles são animais. Entendeu? Então, quando um homem mata alguém, age alguém, qual é a primeira coisa que você fala? Tá parecendo um animal, né? Porque não pensa, porque não raciocina. Então, preste atenção nisso aqui. Um homem não pode reproduzir, uma mulher não pode reproduzir se ela tem uma relação sexual com um animal. Não tem essa reprodução. Deus não criou isso. Deus criou os animais antes do ser humano, mas quando criou o ser humano, ele disse, é muito bom, domine sujeito sobre eles. Então é mais fácil eu falar que eu me relaciono porque o cachorro não vai trair mesmo. Porque o cachorro não tem resposta para as suas atitudes, o cachorro não vai dialogar, você vai tratar, você vai fazer dele o que você quer. É igual aquele desenho da Felícia, lembra do desenho da Felícia? Ela pega o cachorro, ela joga o cachorro aqui, ó, debaixo do sovaco, o cachorro... E acabou, você é o dono do cachorro, você faz o que você quer com o cachorro, entendeu? Você leva o cachorro para onde você quer. O cachorro não pode dizer que não quer ir, entendeu? Então, o que acontece? E aí a gente prefere dizer que é mãe de pet. Então, de verdade, quando seu bebezinho nascer, bota seu bebezinho para se alimentar na teta da cadela. Bota o seu bebezinho para comer a comida que você dá pro cachorro, entendeu? Bota ele junto, tudo junto, e cria o seu filho igual um cachorro. Bota a coleira nele, bota ele para andar. Detalhe, não precisa nem levar para a escola. Tudo que o cachorro faz, o seu filho vai fazer. Ah, pastor, que ignorância não é esse o ponto, não. Ignorância são as pessoas que dizem que são mãe de pet. Você é proprietária de um cachorro, deve cuidar bem dele. Outra coisa, tem pessoas que preferem se relacionar, que é esse grupo de pessoas, com Adão antes de Eva. Como assim? Adão só se relacionava com cachorro. Só que olha Deus. Disse, isso não tá bom não, hein? Olha isso. Adão só se relacionava com cachorro. Cachorro que eu digo, com os animais. Não é nem só, né? Desculpa a colocação. Com os animais. Com todos os tipos de animais. Cobra, zebra, macaco, chimpanzé.
6 animais que os homens já acabaram. Com todos os tipos de animais. Era só... Olha que coisa linda! Adão e os animais. Deus olhou e falou assim, não, peraí. Apesar do que eu fiz é muito bom, tem alguma coisa errada. Não tem nenhum que seja semelhante a ele. Sabe o que Deus viu? Adão não consegue dialogar na mesma linguagem que o peixe. Adão não consegue falar, o peixe não consegue falar, o tubarão, a baleia, que Adão. Olha, Adão não consegue falar na linguagem do tigre. Ele tem domínio sobre eles, mas eles não se relacionam, eles não interagem. Eles não têm essa comunhão harmônica que o homem precisa ter. Calma aí, tá faltando alguma coisa. Pelo amor de Deus, onde é que você estava quando o ar já foi liberado? É Deus quem disse, que olhou e disse, tá faltando alguma coisa. Deus olhou e disse assim, ó, não tem nada, olha isso aqui. Deus olhou e disse, não tem um macaco. Não tem um chimpanzé. Não tem um gorila que se assemelhe ao homem. Calma aí, eu vou ter que fazer. Pelo amor de Deus, Deus mexeu naquilo que estava pronto. Deus falou, calma aí, eu vou te dar um soninho. Ó, deita, meu amor. Deita aqui, meu filhinho. Deita, Adão. Papai botou Adão para dormir. E nem pegou do pó. Isso aqui é muito sério. Nem pegou do pó. Pegou do osso e fez a mulher. Pelo amor de Deus. Foi Deus que disse, olha, dentre esses animais não tem um que se assemelhe a ti. Aí vem, porque... Minha filha, bota a roupa no teu cachorro, bota o nome de Marilu, bota o nome de Estevão, o nome que você quiser. Isso é problema seu, isso aí não tem nada a ver, isso é relevante. Cuida dele, mas não desce de nível. Não desce a espécie. Não tem diferença quando aqueles espias espiaram a terra e falou assim, ó, nós somos como garfanhoto. Ele só reduziu a espécie humana a um inseto. E a gente está reduzindo a espécie humana a quem discorde. É direito seu, meu amor. Fique em paz, a gente não vai brigar por isso, não. Eu estou falando de Bíblia. E aí Deus foi e criou a mulher. Porque ele entendeu que para aquela palavra se cumprisse de multiplicar, tinha que ser entre ele, um homem e uma mulher. E aí você vê que aí pode ser gerado. Aí pode nascer, né? A multiplicação sobre a terra. E os animais continuam a existir. E os pássaros continuam aí. É tão sério que é lei, né? A gente quer ter pássaro dentro de casa, cada pássaro lindo, cada ave linda. Mas a lei nos proíbe, porque eles foram feitos para voar. E a gente quer botar dentro de uma gaiola. Não, mas não é gaiola, é viveiro, mas está com lugar limitado. Isso diz que tem um limite entre o relacionamento do homem e os animais. Ô, minha filha, você é tigre. Bota um tigre aí dentro da tua casa, meu amor. Bota um leãozinho aí. Leão, quando pequenininho, é lindo. A gente faz até carinho nele, se estiver longe da mãe. Só que cuidado, ele cresce. E ele vai florescer o instinto pelo qual ele foi criado. Então, assim, a minha visão é que eu não sou contra ter cachorro. E cuidar dele da melhor forma que você puder. Agora, daí, ser mãe de pet e preferir se relacionar com animais do que com gente, isso só mostra um problema que está em você. Você precisa de Jesus e de terapia, para que as frustrações da vida, para que as decepções da vida não governem você. Tem muita gente boa, tem muita gente que não te reconhece, que não vai nos reconhecer. Tem muita gente, ô Nathalie, que não gosta da gente à toa, simplesmente não vai com a nossa cara. E aí, eu vou morrer por causa disso? Mas eu vou entender que lá na frente tem outras pessoas. E outra coisa, eu não vou mudar quem eu sou por causa de alguém que não é. Pelo contrário, eu vou continuar sendo. Não são as pessoas... É o que Deus disse que eu sou. Então, assim, se eu fosse pensar assim, eu não me relacionaria mais com gente, de tanta frustração, de tanta decepção. E não vamos ser hipócritas, em algum momento a gente decepcionou, frustrou alguém também. Então, a vida foi feita para homens se relacionar com os homens, né? Relacionamento, comunhão, interação. É justamente isso, é diversidade de pensamento, divergir nos pensamentos e continuar os relacionamentos. Agora, pelo amor de Deus, você vai falar com o teu gatinho, miau, miau, você vai gritar com ele, você vai dar louco, ele não vai falar, ei, mulher, você tá maluca, ei, camarada, você tá grosso demais. Ele vai ver você espancando seu filho e não vai fazer nada. E mesmo assim, você ainda vai ver que tem alguns animais que vão lá e, né? O animal é mais, não, ele age por instinto, meu irmão. Pisa no rabo dele, machuca ele vai reagir, ele vai morder. Mesmo ele não sendo agressivo, ele vai se defender. Agora, é melhor lidar com gente. Porque a gente vê como que a gente está andando, né? A gente escuta, a gente ouve, a gente trabalha denunciando as obras da carne e produzindo os frutos do Espírito. Ficou alguma coisa que não ficou clara?
Maravilhoso, nossa, é muito esclarecedor para a gente, porque a gente vê, né, que uma das dificuldades nossas nos dias de hoje é ser confrontado, né? Então, assim, o animal ele não nos confronta e pode ver que, por exemplo, se a gente passa um problema na rua ou com alguém, as pessoas que têm um pet dentro de casa, o que que vai fazer? Vai chorar abraçando e beijando o pet. Então, assim, é como se fosse um consolo. Mas por que que nós trouxemos esse esclarecimento, né? Porque a gente precisa ver qual é o nosso alvo e até onde a gente está agradando ao Senhor, né? Será que não tem um limite para isso? Será que tudo se iguala? E não é o que a palavra disse, assim como a pastora já ministrou aqui. Eu sei que todas as respostas que a senhora deu aqui foi assim como uma ministração. Mas tem algo que a senhora quer ministrar ao coração das pessoas que entraram recente aqui, que está queimando aí no seu coração? Fica à vontade. Amém. A gente tem que Eu quero aproveitar, né? eu quero deixar uma palavra breve, é só um versículo para edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Eu não sei quais os desafios que vocês têm aí no Japão para vencer amanhã, né? Eu não sei como é que foi o dia de vocês aí hoje. E para nós aqui no Brasil, coisas que nós temos para vencer hoje, né? Enfim, mas eu sei que Deus ele continua sendo ontem, hoje e será eternamente. Tem uma palavra que voltou ao meu coração e eu quero deixar para nossa meditação, que está no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 3, apenas 3 versículos, que diz assim, a partir do versículo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do 16, que diz assim: Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, não sentirão vento e nem verão chuva, mas este vale se encherá de tanta água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Esta é uma palavra que me fortalece, que me edifica. É uma palavra que Deus deu para os reis, para o rei de Israel, para o rei de Judá e o rei de Edom. O rei de Israel estava passando uma adversidade e ele pediu ajuda a Josafá e ao rei de Edom para perseguir Moabe, o povo moabita, né? Os reis dos moabitas, que havia quebrado um contrato. E eles saíram uma caminhada de 7 dias pelo deserto de Edom para perseguir esses reis. E no meio do caminho a provisão acabou, a água acabou, né? O que era essencial para continuar a jornada antes de encontrar o adversário, antes da causa resolvida, a provisão acabou, a água acabou. Eles se viram em estado de perigo. Segundo Reis, a menina colocou aqui, segundo Reis, capítulo 3, verso 16 ao 18. Então, eles se viram em perigo e só que não era só eles, entende? O perigo não estava só com eles. O perigo estava com o exército que estava com ele e com todo o gado, todos os animais. Olha o cuidado aqui, ó, da aplicação que eu falei sobre os animais. Não é porque é animal que não tem que se ter uma responsabilidade. Você imagina perder um gado inteiro, perder os animais inteiros, os animais selvagens, os animais de carga. Era muita responsabilidade. Então eles iam perecer naquele deserto. Quando eles vão consultar um homem de Deus, vão buscar a Deus, buscar uma resposta através do homem de Deus. E a resposta que o profeta Eliseu vai dar a eles é a seguinte: olha, o Senhor manda dizer a vocês que nesse deserto, exatamente aí, nesse ponto onde a água acabou, onde a provisão acabou, que o milagre vai acontecer. Só que o que ele vai dizer? Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. O Senhor está dizendo, a provisão acabou, mas em vocês ainda há algo essencial para continuar trabalhando exatamente no lugar onde acabou o recurso. Isso aqui é muito sério, porque eles estão pedindo água, suprimento, Deus está mandando eles trabalhar, está mandando eles fazer serviço braçal. Olha isso aqui, cava, faz cova,
E essa cova não é para sepultura. Essa cova aponta para a cisterna, para depósito de água. Está dizendo, essa cova não é para a morte, essa cova é para a vida. Vai ter água aí, vai brotar água aí. Prepara um reservatório. Só que, peraí, alguém que está sem água tem força? O Senhor está dizendo, tudo que você precisa já está em você. Aí quando a gente traz para a ciência, o corpo é formado de mais ou menos aí 70% de líquido, de água. O Senhor está dizendo, acabou do lado de fora, mas dentro de você tem fé o suficiente para você continuar trabalhando, cavando, até a próxima provisão vir. Então Deus vai dizer assim, não é porque acabou que você vai parar. Não, acabou, você vai manifestar a fé agora. Você vai manifestar a fé o quê? Cavando, buscando, orando, jejuando, consagrando. Olha isso aqui. Só que tem um detalhe, vocês não vão ver nada. Deus está dizendo, eu vou parar, vou ensinar vocês a caminharem pela fé. A fé não é baseada naquilo que se vê, a fé não é baseada naquilo que já existe, a fé é baseada naquilo que não existe, é trazer a convicção, é ter a convicção daquilo que não existe, com a certeza de que vai acontecer. Ele está dizendo o seguinte, eu vou tirar essa sensibilidade, eu vou tirar essa coisa palpável de vocês, vou ensinar vocês a pisar sem ver o chão. É isso aqui, ó. Vocês não vão ver, não vão sentir o vento e nem vão ver a chuva. Deus está dizendo, tudo que vocês vão ter é a minha palavra. Enquanto vocês estiverem cavando, não vai ter um vento para dizer, ó, tá ventando, vai vir chuva aí. Vocês não vão ver a chuva para dizer, a água que está aqui é depósito de água, da água que veio da chuva. Não. Vocês vão trabalhar sem ver nada. É Deus dizendo, ore e continue orando. Jejue e continue jejuando. Leia a palavra e continue lendo. Mesmo que o cenário não mude, mesmo que você não esteja vendo nada. Acredite. Ah, eu não estou sentindo. Não, não é pelo que você está sentindo. Eu não estou vendo a chuva e nem vai ver o que é a chuva. É alguém confirmando. É alguém dando uma palavra. É o apoio de alguém. É alguém que prometeu e não cumpriu. O Senhor está dizendo, eu vou remover todos os sinais da terra. Porém, você vai ficar com o que já está em você. E o que é que está em nós? É a palavra. Aí ele diz assim, ó, mas este vale vocês não vão sentir nem vão ver, mas este vale se encherá de água. E vocês vão beber bem como gados, animais, e isso ainda é pouco. O Senhor está dizendo, o que vai acontecer aqui vai ser resposta não só para os reis, mas para todos aqueles que estão com os reis, inclusive os animais. Eu vou ser a resposta. Vai ter, vocês vão beber, vai ter água. O que Deus está dizendo é, a provisão que vai vir não é limitante, é transbordante. Mas tudo que você precisa é manifestar a fé. E o que é manifestar a fé? É num deserto, onde não tenho água, eu não tenho medo de trabalhar. Pegar a pá e cavar. Acreditando que pela manhã, sem sinal de nada, o que eu preciso vai brotar de tal forma que vai ser transbordante para outros. Aí ele diz assim, ó, isso ainda é pouco. Ele está dizendo, você só veio por causa da água. Você só veio me consultar por causa da escassez, da ausência de água. Mas isso é pouco. Os inimigos que vocês saíram perseguindo, vocês não vão precisar perseguir mais. Eu, o Senhor, vou os entregar nas suas mãos. Deus está dizendo, vocês saíram de lá com o objetivo. Eu fiz acabar no meio do caminho. Para quê? Para que você entenda que tem guerras que não é no teu recurso, não é na tua habilidade, não é no teu conhecimento, não é dentro daquilo que você já tem domínio. É a manifestação de milagre. É pela minha palavra. Você vai aprender a ganhar uma guerra pela palavra. Você vai aprender a ganhar essa guerra dependendo de Deus. Trabalhando só com aquilo que você tem, sem dever nada para ninguém. Pelo contrário, dando suprimento ainda. Então é o que Deus vai fazer com esses reis. Deus vai prover a água e diz, ainda é pouco. O inimigo que tu veio perseguir pode ficar parado aí. Acabou. Eu vou trazer ao seu encontro. E quando a gente termina de ler, diz que pela manhã eles ofereceram para o Senhor o sacrifício de júbilo, né? O sacrifício dos cereais. Gratidão a Deus. E aí acontece o encontro profético. Os inimigos agora vão ouvir que eles subiram. Observe que os inimigos só ouvem que eles estão no caminho depois que Deus já deu todo o preparo, todo o recurso. Depois que tudo já está pronto. Aí eles vão subir. Na verdade, eles vão se entregar. Olha o encontro profético. O sol da justiça vem nascendo e as águas vêm vindo da onde Deus falou. E quando o sol da justiça brilha sobre as águas,
O reflexo de quem está vindo de fora é sangue. E aí os inimigos vêm como presa fácil, como isca, olhando para o arraial deles e dizendo: ih, se mataram, se degladiaram, essa família acabou, esse ministério acabou, esta empresa acabou, porque o que eu estou vendo é sangue. Quem está do lado de fora está vendo sangue, mas quem está dentro está vendo cumprimento de promessa. O sol da justiça brilhando e as águas da vida brotando. Aí, quando eles entram, eles vão ver um exército de pé. E eles vão guerrear e se cumpre o que Deus diz. Deus entrega Moab na mão deles. Então, neste dia, nesta noite, vai dormir tranquilo. Porque pela manhã, eu estou liberando isso de uma forma profética. Deita a cabeça neste travesseiro, cava na oração, estabelece um propósito de jejum, se você quiser, porque pela manhã, o sol da justiça vai brilhar. Alguém vai olhar para a tua casa, para a tua vida e vai dizer: coitada, é morte. Mas você vai dizer: aonde eles estão vendo sangue, é sangue sim. O sangue do Cordeiro, cumprimento de promessa, a provisão chegando. E Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos. Que essa palavra possa trazer vida e ânimo para nós. Que você possa ser revigorado. Que através dessa palavra, essa enfermidade física, esse diagnóstico no seu corpo possa ser anulado. O Senhor possa revelar o propósito pelo qual, no meio do caminho, a provisão acabou. Quando a provisão do homem e os recursos dos homens acabam, é porque tem ordenança, decreto do céu para serem enviados. E os decretos dos céus, as ordenanças dos céus que o Senhor envia é infinitamente maior, infinitamente incomparável com as coisas dessa terra. Que Deus abençoe sua vida e creia, pela manhã vai brotar tanta água, que não é só você, não é só a sua casa, mas todos que fazem parte do propósito de Deus na sua vida. E isso que você está lutando há tanto tempo para ter uma resposta, para conseguir, Deus vai trazer na sua mão. Recebe essa palavra? Deus abençoe. Amém, em nome de Jesus. Meu Deus, eu me segurei aqui, mas olha como eu fui abençoada. Meu Deus, a gente segue a direção de Deus, um projeto do Senhor para abençoar vidas, e a gente também é abençoado, né? Glória a Deus, que momento maravilhoso. Eu ficaria horas e horas aqui para receber a palavra de Deus e para ser abençoada através da sua vida, pastora. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ser bênção nas nossas vidas. Eu sei que realmente você tem feito um trabalho maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, te sustentando, continue dando todas as ferramentas necessárias. Em nome de Jesus. Será que travou? E, gente, quem foi abençoado aí junto comigo, meu Deus, foi maravilhoso, né? Eu amei, amei. Para vocês que não chegaram depois e não sabem, a gente está fazendo um projeto de podcast em forma de live aqui no meu Instagram. Se você não me segue, já me siga aqui para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Toda semana a gente tem um entrevistado, um convidado novo, e tem sido maravilhoso, assim como foi hoje. A gente tem sido abençoado, muito abençoado pelas pessoas que têm passado aqui. Passamos pelo Setembro Amarelo e tiveram 2 psicólogos, pastora Sara Mendes, psicólogo Dr. Cléo Holanda, que passou por aqui, e todos eles realmente nos abençoaram demais com temas super importantes sobre ansiedade, depressão, sobre autoestima baixa, sobre narcisismo, pessoas que estão sofrendo sendo dependentes emocionais. Tantas outras coisas que nós tratamos, foi super importante para a gente tudo isso. Eu creio que você também vai ser abençoado. Por isso, gente, continua aí com a gente. Semana que vem, em nome de Jesus, teremos mais um convidado. Vai abençoar muito o nosso coração. E eu quero deixar os meus agradecimentos aqui à pastora Raquel Prado. Foi uma bênção para a gente aqui. Realmente, a internet dela hoje não está tão legal. Travou. Mas como nós estamos terminando, vamos externar os nossos sinceros agradecimentos aqui para ela. E eu nem vou chamá-la novamente, porque realmente já estamos encerrando. Mas deixam aí, gente. Obrigada, pastora. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Realmente, a senhora foi uma bênção para o nosso coração. Que Deus continue te sustentando. No nome de Jesus, olha ela aí, gente.
Que Deus continue abençoando muito a sua vida, seu ministério. Espero nos encontrar novamente e vai ser bênção no nome de Jesus. Para você que ficou até aqui, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, continue abençoando sua casa, sua família. Te dê um final de semana abençoado e continua com a gente para que a gente seja abençoado pelo próximo convidado que vai estar conosco, tá bom? Gratidão, gratidão a todos e principalmente pastora Raquel Prado. Foi uma bênção. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês em nome de